Olá, seja muito bem-vindo ao Vida e Saúde de hoje. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Muito obrigado a você que está aí do outro lado. Antes de mais nada, vamos lembrar do nosso e-mail, doutorbiomedico@gmail.com. Mande o seu recado, mande a sua sugestão, faça o nosso próximo programa. E no programa de hoje, vamos falar sobre nutrição, os 10 passos para a boa alimentação. E para acompanhar a gente nesse bate-papo, nessa conversa, nessa orientação, a gente já gostaria de agradecer a presença da professora Débora Tarcinali Souza. A professora é mestre em saúde coletiva, coordenadora do curso de nutrição aqui da FIB, professora com uma vasta experiência na área da nutrição. Professora, muito obrigado pela participação. Obrigada a você pelo convite. Professora, para começar a gente entender um pouquinho dessa área da nutrição, que hoje a gente sabe que a boa alimentação, a nutrição em geral, uma coisa muito difícil da gente fazer, a gente vê no dia a dia as pessoas comendo muito, tanto em quantidade, quanto também na qualidade dos alimentos, muitas dúvidas e cada hora na internet sai alguma notícia diferente. Professor, antes de mais nada, queria que a professora falasse sobre a questão do papel do nutricionista, por favor. Bom, boa tarde. O papel do nutricionista, eu diria que assim, é bem complexo, porque a alimentação é uma via de mão dupla. Então, o nutricionista, ele vai o quê? Vai estar ajudando as pessoas a se alimentarem de forma correta. Porém, é uma coisa que depende exclusivamente da pessoa, né? Fazer o quê? Seguir as orientações nutricionais. Então, o nutricionista, ele sempre enfoca trabalhar com a qualidade dos alimentos e, consequentemente, também trabalhar com as quantidades de acordo com cada situação individualizada aí. Certo. Então, o nutricionista, ele vai trabalhar muito também, claro, com a boa vontade, vamos dizer assim, da pessoa. Exatamente. Não adianta só a orientação se ele também não está focado, se ele realmente não quer. É, bem por aí, porque muitas vezes o que acontece? Tem gente que fala assim, porque eu fui no nutricionista tal, não deu resultado. Aí você pergunta, mas você seguiu o que o profissional falou? É, mais ou menos. Então, assim, muitas vezes não é o profissional que é ruim, é o paciente que, na realidade, não conseguiu pôr em prática as orientações que foram fornecidas aí. Certo. E falando, então, desses 10 passos, professor, quais são, então, os 10 passos para a boa alimentação, para a alimentação saudável, professor? Então, para nos alimentarmos, né, corretamente, eu diria que assim, existem algumas orientações que são gerais para a população, independente da situação em que ela se encontra. A primeira delas é o quê? É com relação ao fracionamento. O que é isso? Recomenda-se comer a cada 3 horas, né, as pessoas de modo geral. Aí muitas pessoas falam assim, mas eu não tenho tempo. Né? Então, assim, tempo também é uma coisa que a gente tenta fazer. Se cria, né? Exatamente. Né? Então, na realidade, assim, comer a cada 3 horas. Mas esse comer a cada 3 horas seria o quê? Pequenos lanches, também não são grandes refeições. Porque tem gente que acha que vai almoçar e jantar, né, a cada 3 horas. E não é por aí, são pequenas refeições. Então, essa seria a primeira orientação básica. A segunda, a gente tem que trabalhar com o quê? Que na verdade dentro dessa segunda entram vários passos aí. Consumir todos os grupos da pirâmide alimentar, que é o que o nutricionista tenta enfocar pensando numa alimentação balanceada. Então você tem que ter o grupo das carnes diariamente, o grupo dos lácteos, né, que são os leites, os queijos, os derivados, né, o grupo dos cereais que entram o pão, o macarrão, a bolacha, né, o arroz, dando preferência a quê? Aos alimentos integrais. Né, porque eles contêm mais fibras e essas fibras ajudam a regular todo o organismo aí de um modo geral. Então, ter o grupo também das gorduras. É importante consumir gordura? É, mas a gente também não pode o quê? Abusar. E escolher as gorduras com uma qualidade melhor. O que seria isso? De preferências de origem vegetal, que são os óleos, o azeite, né, evitando... A gente fala do bom colesterol, quer dizer, que é o HDL. Na realidade, assim, o que acontece? Nos alimentos, ele tem colesterol, né? Aí o que acontece? Os alimentos de origem animal possuem colesterol, ou seja, nenhum óleo vegetal
possui colesterol. Aí o organismo, ele produz, né, o HDL, o LDL, tem alguns alimentos que contribuem para o aumento do HDL, né, pelo corpo, e outros que aumentam o LDL, que é chamado de colesterol ruim. Então esses a gente tem que fazer o quê? Evitá-los, né? E o que vai aumentar o colesterol bom, né, que seria o HDL? O azeite, né, o peixe, entre outros alimentos aí, que são ricos em ômega 3 e ômega 6. Certo, paramos aí no terceiro passo, professora, então. Isso. A partir daí, como que a gente começa, então, a observar se eu estou seguindo esses passos, professoras? Eu vou fazer um acompanhamento laboratorial, eu vou seguir a questão do peso, eu vou... Enfim, como que eu faço esse acompanhamento? Na realidade, assim, toda consulta, ela é o quê? Individualizada, né? Então, eu tenho que trabalhar, cada indivíduo é um, cada hábito e estilo alimentar é um. Então, qual que é o papel? Aí entra o papel do nutricionista. Trabalhar dentro dessas individualidades. Então, qual é o problema que o meu paciente tem hoje? Então, eu ajustar, né, vamos dizer, os desvios alimentares dele, para que a gente, né, coloque em prática os 10 passos, que seria trabalhar com os grupos, com todos os grupos alimentares, né, diminuir o sal da alimentação, que hoje é um problema sério, porque não é só o sal que a gente adiciona, né, o sódio, ele está presente em todos os alimentos de origem industrializados. Aí entra os condimentos, né, que muitos falam assim, eu não uso sal, eu só estou usando, né, um tempero pronto. É o amor, né, professora? Isso. E aí, o que vem? Ele não tem ideia que dentro desses temperos prontos a gente tem o sódio, que é o grande, né, vilão aí, né? Por que o sal é tão ruim? Porque o sal tem sódio. Então é aí que a gente tem que ter o controle. Tá? Entendi. Tá. Professora, dentre esses passos, só fazendo algumas observações e algumas perguntas. Por exemplo, no caso das crianças, elas, quando a gente, não só as crianças, mas hoje em dia é o costume de muitos comer na televisão, com tablet, videogame, né, celular ligado durante as refeições. Isso atrapalha, professora? Isso? Na realidade, o grande problema que a gente tem com relação, né, a não se focar no que estamos comendo é você, primeiramente, comer muito mais do que deveria. Então, eu vou comendo e não percebo o quanto eu como, né? As crianças se distraem demais, muitas vezes acabam deixando de comer. E algumas pessoas ainda falam assim, não, mas eu ponho aquela quantidade no prato, como aquilo. Só que ao mesmo tempo que você come aquilo, o que acontece? Muitas vezes ela termina de comer e fala assim, nossa, mas eu tô com uma sensação de fome. Por quê? Porque na verdade não prestou atenção no que estava consumindo. Então isso também é ruim, porque na verdade a refeição ela deve ser feita num local calmo, que também acaba sendo uma das recomendações nos 10 passos, né? Tranquilo, calmo, né? De preferência harmônico, com a família, ser um ambiente o quê? Agradável. E não à frente da televisão, onde você não percebe o que você está ingerindo aí. Correto. Continuando os passos, então, professora, a gente parou aí no terceiro, se eu não me engano, né? O que a gente poderia aí orientar para os nossos telespectadores? Importante também o consumo do arroz e feijão, né? Então, assim, diariamente, principalmente no caso das crianças, que é a fase de crescimento, mas assim como toda a população, recomenda-se consumir o arroz e feijão pelo menos 5 vezes na semana. Lembrando, né, de preferência o arroz integral. Não dá para consumir o arroz integral? Consumir o arroz. Aí vem, né, a quantidade. Aí é aquilo que eu falei no começo. Na verdade, cada indivíduo tem uma necessidade diferente. Então, na verdade, não dá para eu falar assim, olha, coma 4 colheres de arroz ou coma uma escumadeira. Vai depender muito do quê? Da atividade, né, do peso do paciente, do estado nutricional desse paciente, para eu poder determinar as quantidades. Mas em termos de qualidade, é interessante ter o consumo do arroz e feijão. E uma outra coisa que é importantíssima, que inclui aí nos passos, a ingestão hídrica. O que é isso? Ingestão de água, né? Porque a gente fala assim, ingestão de líquido. Aí tem gente que fala assim, posso tomar refrigerante? Na verdade, o refrigerante, ele contém líquido sim, porém, ele não vai fazer uma hidratação. Às vezes, até pela quantidade de sódio que ele possui, não que ele vai desidratar o indivíduo, mas ele não vai hidratar.
Então, o refrigerante não entraria no lugar de um líquido, tá? Devendo, inclusive, não serve como, né, a reposição hídrica aí. Sucos de fruta podem ser utilizados? Isso. Eles podem ser utilizados. Só que é aquela história, o suco de fruta, além, né, da água, que seria líquido, ele também contém açúcar. Mesmo que sejam os naturais, ele contém o açúcar da própria fruta. Então, eu também tenho que tomar cuidado, porque algumas pessoas não podem fazer o uso indiscriminado de sucos de fruta. Os então, diabéticos, por exemplo, muito, até já falou isso num programa exatamente, né, o suco de laranja, o suco de melancia. Então, alguns cuidados que os pacientes diabéticos têm que ter. Os pacientes que estão acima do peso, também tomar um pouco mais de cuidado aí. Mas na realidade, a água, ela é fundamental. Então, assim, quanto eu tomo por dia? Isso. Né? Então, assim, em torno de 2 litros. Ah, mas a criança tem a mesma necessidade do adulto? Não. Tá? Mais uma vez, cai no quê? Na importância do profissional nutricionista para estar individualizando e orientando essas quantidades. Entendi, tá? Perfeito. Professor, ainda entrando dessa questão da criança, por exemplo, a gente que está acostumado, eu, por exemplo, que tenho filho, a criança não está com fome. Chega aquele dado horário da criança comer. Ela não precisa comer, ou ela pode comer uma outra coisa antes da refeição? O que o nutricionista pode ajudar, auxiliar a gente nesse caso? Bom, primeira coisa, né? Entra lá o que a gente falou no início do fracionamento. Certo. Né? Na realidade, se você, com a criança, também trabalhar esse fracionamento, o que acontece? A criança dificilmente vai ter fome fora de horário. Né? Muitas vezes a criança chega da escola, né, 5h30, 6 horas, chega com a família e aí a mãe ainda vai preparar o jantar, ou o pai, né? Hoje em dia todo mundo, né, tá um aí Exato. preparando, e aí a criança nesse período ela fica com fome. Aí o que acontece? Muitos dão um pacote de salgadinho. Isso é adequado? Não. Ou então, né, para ser um preparo rápido, faz o quê? Vai de miojo e companhia. Então, assim, na realidade, não são alimentos nutritivos, tá? Então, muitas vezes a criança vai comer uma coisa que não seria saudável, sendo que ela poderia estar comendo o quê? Uma coisa um pouco mais saudável. O que poderia ser feito? Ao invés de dar o pacote de salgadinho, é proibido? Não é proibido, né? Na realidade, o que a gente teria que trabalhar? Uma vez por semana ser liberado? 2? Não mais que isso. Então, o que eu faço? Dá uma fruta. Ou você pode estar trabalhando com a salada, que é uma coisa rápida. Ai, mas meu filho não come. Isso também é uma questão de hábito. De hábito. Né? Então, assim, ai, meu filho não come salada nenhuma. Mas você já ofereceu? Não adianta oferecer uma única vez. Já a gente ensinou, tem que oferecer várias vezes aquele mesmo alimento. Para quê? Para a criança e mesmo o adulto se habituar àquele determinado alimento. Então, chega em casa, deixa uma cenourinha em palitinho. Tá com fome, você dá pra criança. Né? Exatamente. A criança pode fazer cara feia e falar assim, mas não gosto. Faz isso todo dia e não dá o salgadinho. O que vai acontecer? Ela vai ter aquilo. Então, ela não vai ter que procurar outras coisas. Ou então, o que seria ideal, a criança chega da escola, principalmente que eu acho que o grande problema tá no chegar da escola que acaba comendo errado, já ter o prato pronto da criança. Então, nem que seja o almoço, né, esquentar, no jantar já deixar pronto. Por quê? Ela chega da escola, ela já janta. Então, já é um horário bom, porque em torno de 6, né, 7 horas, que isso também é uma das recomendações, que não se coma depois das 8 horas da noite. E, ao mesmo tempo, você já está oferecendo o quê? Um alimento com muito mais qualidade do que um pacote de salgadinho. Ótimo. Professora, a senhora citou aí a questão do arroz, do feijão dentro do 4º, 5º passo. O arroz integral, ele é mais recomendado. O arroz parbolizado também? Na realidade, ou ele não faz diferença? Não, na realidade o que acontece? O arroz parbolizado, ele muda o modo como ele é feito na indústria. Mas ele se assemelha muito mais a um arroz comum do que um arroz integral. Ele não tem aquela capa. Não, exatamente, né? Porque o que acontece, a grande diferença, o arroz integral, ele não perde nada. Então, até a quantidade de fibras e a quantidade de vitaminas e sais minerais é maior. Quando ele passa na indústria pelo processo que a gente chama de beneficiamento, né, o que acontece? Você retira
né, aquela camada que a gente chama de, né, de endosperma, que vai fazer o quê? Você retira boa parte da fibra e boa parte de vitaminas e minerais. Né? Então, na realidade, por isso que o integral, os nutricionistas, eles reforçam tanto a importância do consumo desses alimentos. Não digo nem diariamente, mas se a gente conseguir incluir 1, 2 vezes na semana, já ajudaria bastante. Ok. Bom, como vocês observam, muitos e muitos questionamentos, muitos assuntos, e sempre citando a importância do profissional de saúde, a importância do nutricionista dentro das mais diversas áreas, porque a gente sempre cita e fala, até um programa aqui com a professora que nós já fizemos, o nutricionista não está ligado somente a essa questão do alimento, e sim na saúde em geral, nas boas práticas de alimentação, nas boas práticas de manipulação. A gente vai para um breve intervalo e já volta aí falando um pouquinho por que perder peso é necessário, a questão do light, do diet, e claro, continuando dentro dos passos da boa alimentação. Ok? Voltamos em breve. Até já. I wanna think to do. I wanna think to do. Olá, estamos de volta com Vida e Saúde. No programa de hoje falando sobre os 10 passos para a boa alimentação e também falando um pouquinho da nutrição, como que a gente faz aí para melhorar a nossa qualidade de vida e também os nossos hábitos mais saudáveis. Estamos com a professora Débora Tarcinali de Souza, professora coordenadora do curso de nutrição da FIB, mestre em saúde coletiva e também com uma vasta experiência dentro da nutrição. Professora, continuando, antes da gente voltar nos passos da alimentação, por que perder peso, né? A gente sempre associa esse perder peso com relação à ingestão de dietas hipocalóricas, ou seja, com poucas calorias. Isso realmente é necessário? Bom, primeira coisa, por que perder peso? Né? Na realidade, a gente sabe que tanto o sobrepeso quanto o quadro de obesidade, que vem aumentando bastante nos últimos tempos, eles acabam sendo um fator de risco para várias doenças. Então, diabetes, hipertensão, doenças coronarianas, as dislipidemias, que seriam colesterol alto, triglicérides alto. Então, assim, acaba sendo um fator de risco para muitas doenças. Existem obesos saudáveis? Existem, mas, na verdade, acaba sendo o quê? Uma minoria. Né? Porque a obesidade acaba desencadeando várias doenças. Outras patologias. Exatamente. Né? Aí vem dietas hipocalóricas. Resolve? Eu diria assim, depende. Depende como. É óbvio que se eu reduzo o que eu como, eu emagreço, tá? Por que eu ponho o depende? Porque não adianta nada eu emagrecer 10, 20 quilos e voltar a comer tudo de novo. Porque aí eu vou engordar tudo de novo. Então, na realidade, o que se recomenda dentro dessa dieta hipocalórica? Individualização. Então, não adianta eu pegar aquela dieta da revista que fala lá 1.800 calorias, exatamente. E aí fala assim, como que o indivíduo, né, por exemplo, que trabalha num serviço pesado, que tem um gasto energético alto, pode fazer um cardápio de 800 calorias. Isso é uma dieta extremamente hipocalórica e aí que não vai suprir o mínimo necessário que esse paciente precisa. Então, vai resolver? Vai emagrecer? Vai. Rapidamente? Inclusive. Só que será que esse paciente vai conseguir levar essas 800 calorias para o resto da vida dele? A mesma coisa acontece dentro dessas dietas hipocalóricas, as dietas restritivas. O que é isso? Hoje eu só como alface. Hoje eu só tomo líquido. Isso é interessante dentro da individualização, dentro do profissional, determinar 1 dia, 2 para você o quê? Fazer o que eles chamam hoje, né? Tem a dieta da desintoxicação. Mas essa dieta, ela não deve ser utilizada o quê? Por longos períodos. E ainda assim também sem a orientação de um profissional. Exatamente. Porque geralmente o profissional nutricionista, o que ele vai fazer? Ele vai sim reduzir as calorias que esse
pessoa ingere a mais e tentar individualizar, mas de uma forma que esse paciente siga as orientações, né, e mantenha, porque o grande problema hoje, até eu costumo brincar, que as pessoas acabam emagrecendo para poder comer de novo. Exatamente. Por isso que é o que a gente tem o tal do efeito sanfona. O que é isso? Engorda e emagrece, engorda e emagrece. Por quê? Você não mantém uma dieta de 800 calorias por um período muito prolongado. Então você comendo, se você estava lá com 800 e passa a comer 1.600, você passa a comer o quê? O dobro. E consequentemente você acaba engordando novamente. Gordura. E o detalhe, você não aprende a comer direito. Não cria o hábito. Exatamente, que é o que a gente está citando. tentando trabalhar, né, dentro da alimentação saudável, aí que a gente coloca os 10 passos, que na realidade seria o quê? Todos os grupos alimentares são importantes, tá? Eu só tenho que consumi-los com moderação e de acordo com a minha necessidade. E é impressionante como que hoje a gente tem milagres na internet, nas revistas, e como as pessoas diuturnamente e principalmente, como sempre, a partir da segunda-feira, começam as suas dietas mirabolantes, né? Hoje eu não como nada, como a senhora citou, amanhã é só líquido, depois da manhã é só alface, e daqui 2 semanas eu peço 2 pizzas na sexta-noite, como as 2 e vou dormir feliz e contente. Exatamente. Professora, dentro desses passos ainda, existe essa diferença, a senhora já vai citar, dos alimentos diet e light? O que são? Qual a diferença dos alimentos diet e light, por favor? Na realidade, assim, né, de acordo com a Anvisa, né, e outros órgãos, né, que é o Códex Alimentários, existe diferença? Sim, são coisas completamente diferentes. Diet, tá associado a quê? A retirada total de um nutriente de um alimento. Então, por exemplo, todo mundo associa diet só à retirada do açúcar. Do açúcar, E na realidade, o diet pode ser a retirada total do sal, por exemplo, de um determinado alimento. Perfeito. Então, assim, toda vez que eu tiro um nutriente de um alimento, tiro ele totalmente, eu chamo ele de produto diet ou dietético. Dietético. Tá? Por isso que muitas vezes o diabético ele tem que fazer o quê? Olhar o rótulo e não só olhar a diet. Porque você olha lá a palavrinha diet e fala assim, esse eu posso comer. E de repente, ele é diet porque ele retirou um outro produto e não necessariamente o açúcar. E isso é citado constantemente. Olha o rótulo, mas as pessoas não criam esse hábito, né, professora? Exatamente. E aí vem o que seria um produto light. Né? O produto light, você retira 25% de um determinado nutriente daquele produto. Tanto que hoje em dia a gente tem o sal light, o açúcar light, né? E a maioria dos produtos light que a gente encontra no mercado estão associados a quê? A gordura. Então eu reduzo o teor de gordura, aquele alimento passa a ser light. Tá? Então, assim, o diabético, novamente, né? Apesar de não ser tema, mas ele tem que olhar o rótulo, porque ele não pode usar determinados produtos light, ele tem que consumir o diet. Porque um exemplo do açúcar light, ele é metade açúcar e metade adoçante. Então, será que esse diabético pode consumir? Para ele, às vezes, não vai refrescar nada. Exatamente. E o obeso também tem que tomar esse cuidado, né? O paciente é obeso e sobrepeso. Por quê? Muitas vezes um produto diet, ele retira o açúcar, mas aumenta o teor de gordura. Então, ele passa a ser até um pouco mais calórico do que um produto comum. Então, a gente tem que observar, né, e reforçar muito a leitura dos rótulos. Mas eu não entendo. Na realidade, gente, o que a gente tem que olhar, né, no rótulo? Os ingredientes. O que contém? O que contém? Porque aquela tabela linda e maravilhosa, né, de valor nutricional, muitas pessoas não entendem mesmo, mas o objetivo, quando o nutricionista fala, olha o rótulo, está muito associado a que quais são os ingredientes que vão dentro daquele alimento, né? Porque o paciente conhece o alimento, ele não conhece o nutriente, né? E nem tem obrigação, a não ser que ele vá estudar um pouco mais, né? Ele já ouviu em programas, já assistiu, né, em televisão, já viu em revista, mas na realidade não tem um embasamento grande a respeito dos nutrientes. Então, sempre olhar o alimento, que é o foco do rótulo aí. Perfeitamente. Professor, e falando então dos passos aí, para a gente chegar ao final desses passos, já traçamos vários, o que está faltando então realmente para a gente chegar nessa alimentação saudável, nessa boa alimentação? Bom, outra recomendação importantíssima, consumo de verduras, frutas e legumes.
né? Então, assim, temos que consumir diariamente, né? Pelo menos 2 porções, né, de verduras e legumes no almoço, 2 porções no jantar. E frutas, trabalhar entre 2 a 4 frutas por dia aí. Então, é fundamental você ter o consumo desses alimentos, até porque são ricos em vitaminas, em sais minerais e em fibra também. Entendi, ótimo. Professora, vamos quase chegando ao nosso final aqui, mas não posso deixar de perguntar, né? Um pouco redundante, mas nada como uma nutricionista para explicar pra gente por que que nós engordamos tanto e por que que algumas pessoas engordam e outras não engordam. Isso é uma curiosidade de todos. Nossa, eu como uma fatia de pão e engordo. Ele come um pão inteiro, ou enfim, muito e não engorda. O que que acontece, professora? Bom, novamente cai no que? Somos indivíduos e cada um é um. Então, os metabolismos são diferentes. As pessoas são diferentes. Tem pessoas que têm o quê? Um metabolismo mais rápido. Então, consequentemente, você queima mais rápido do que você come. Outras pessoas têm um metabolismo um pouco mais lento. Então, na realidade, o que que faz? Qualquer coisa, né? Tem gente que fala assim, só de eu sentir o cheiro da comida, eu engordo. Isso. Na realidade, o que acontece? O que engorda é comer. A única coisa que eu coloco, que acho que a gente tem que parar para pensar, né? Como que a população chegou numa obesidade tão grande? Será que as pessoas não têm noção, né, que estão ganhando peso? Muitas têm. Mas acho que a gente está precisando investigar o que está levando essa pessoa a comer. Porque eu acho que o grande problema é que todo mundo sabe que a alimentação é errada, comer grandes quantidades leva a engordar? Sim. Mas o que desencadeia essa pessoa a comer tanto? Ansiedade, problemas Exatamente. sociais, a vida social em si. Então, assim, eu acho que o nutricionista, ele também tem que ficar alerta a isso, porque muitas vezes os tratamentos não dão certo. Por quê? Aí o profissional fica se questionando, né? Ai, o que será que eu tô fazendo de errado? Mas, na realidade, eu acho que a grande investigação é o que faz essa pessoa comer. Porque comer engorda? Engorda. Se eu comer errado, engorda? Engorda. Mas o que está fazendo, muitas vezes, essa pessoa comer tanto e não conseguir o quê? Se controlar. Controlar. Tá ótimo. Bom, professora, vamos chegando ao nosso final, mais uma vez, então, agradecendo a professora que está aí disponível nos cursos de nutrição, as suas orientações, e queria que a senhora deixasse o seu recado realmente, quem quiser fazer o curso de nutrição, quiser mais orientações, ou mesmo quiser orientações da nutricionista, da professora Débora, o que ela deve fazer e onde pode procurar a professora? Bom, antes até de finalizar, só deixo mais um recadinho, com relação às bebidas alcoólicas. Isso, professora. Né? Que na realidade, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o consumo, né? Eu diria que, sim, proibido, não dá para proibir. É o que a gente usa a palavra evitar. Evite, né? Evite porque pode engordar, evite porque pode trazer prejuízos à saúde a longo prazo. Se vocês quiserem saber mais informações a respeito, né, da nutrição, nós estamos com o curso de nutrição aqui, então os interessados, né, o vestibular já está praticamente aí, então assim, quem tiver interesse em fazer a inscrição, vir conhecer o curso, estou à disposição aqui na faculdade. E conheço, porque eu falo que assim, é uma área muito gostosa, que está crescendo muito nos últimos dias, então vale a pena conhecer. Tá certo. Professora, obrigado mais uma vez. Realmente a qualidade de vida hoje, ela passa pelo nutricionista, a gente que também é professor do curso, a gente sabe, e realmente o mercado, ele espera esse profissional, ele espera esse profissional bem formado, que passa pela nutrição, passa hoje por todas as áreas da saúde, pela biomedicina, por exemplo, fisioterapia, enfim. E é claro que a gente tem sempre o prazer de discutir, conversar um pouco sobre isso, e como a senhora citou, até a questão da bebida, aprecie com moderação e tenha as suas orientações. Exatamente. Professora, mais uma vez, então, obrigado a você que esteve aí. Mande o seu e-mail, seu recado, sua sugestão, suas dúvidas, doutorbiomedico@gmail.com. Estamos sempre à disposição para tentar justamente trazer essa orientação, essa dúvida, e obrigado pela sua participação. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço.